Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite, queridos irmãos. Alegria estarmos aqui novamente nesse momento festivo, alegre, de confraternização entre as famílias desta honrosa instituição. Que maravilha, né? Maravilha. E gratidão pelo convite, gratidão também pela Rádio Web, Portal da Luz, que está aqui presente, a presença da Dilene, do Luiz. Muito obrigada pela presença de vocês. E dizer que estamos muito contentes. É com muita alegria que nós estamos aqui participando, celebrando com vocês esse momento especial. E nós vamos cantar junto, hein? É. Isso, tá. Ele vai. Por favor. Tá. Então o Wesley vai fazer a prece de abertura, né? Não. Ah, tá filmado. Tá? E nós vamos iniciar a nossa apresentação, o nosso evangelho. Tá bom? Esse é locutor. Trabalhei em rádio, fiz jornal no rádio. Boa noite a todos e a todas. Que alegria! Casa cheia, Jesus nos abençoando e nós cantando. Convido nesse momento o nosso irmão, nosso amigo, presidente da casa, Antônio Dorival Graça, para proferir a prece de abertura. Sejam todos bem-vindos na paz do Mestre Jesus. Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos. Vamos primeiramente agradecer a Deus por mais essa noite de aprendizado, pedindo, a Jesus nosso Mestre que nos abençoe, ilumina para que tenhamos uma noite bastante útil, agradável, com muita paz, com muita harmonia. Mas queremos, depois de agradecer a Deus, agradecer todos os participantes, que estão aqui, pelos que vieram de mais longe, Dourados, Nova Andradina, Iviema e o povo aqui de Angélica. Se tiver alguém aqui de outra cidade que eu não falei, que levante a mão que a gente vai agradecer a presença. Quem que é que tá, não é de Batayporã? Então, agradecer a Joelina de Batayporã, que também não é dessas cidades aqui. Então, nós vamos fazer, primeiramente, uma vibração, em prece, pedindo, que a espiritualidade superior possa nos abençoar, inspirar os protagonistas da noite, que é o Zé Aparecido e a Célia, para que eles possam ser bastante felizes na sua apresentação, para que nós possamos compreender melhor. Nós estamos comemorando a terceira comemoração da família espírita, mas como nós sabemos através do conhecimento espírita que para Deus e para os espíritos só existe uma família, que é a família universal, porque somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Então agora nós passamos a palavra para o Wesley, vai falar alguma coisa? Vai fazer uma entrega aqui, uma homenagem, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Alguns anos atrás, antes da pandemia, realizamos o nosso segundo encontro, nesse mesmo local, com um público diferente. As pessoas que não estiveram naquele ano, hoje estou vendo aqui. E fizemos o convite a José Aparecido, a Célia, que prontamente nos atenderam, que prontamente vieram apresentar as suas belíssimas canções, que tocou a todos os corações. Mais uma vez,
Nós, com a diretoria da casa, agradecemos a presença de vocês. Que o Mestre Jesus possa sempre estar abençoando a caminhada de vocês, levando a canção, levando a música, levando a arte espírita ao povo do Mato Grosso do Sul. E com isto, eu convido o nosso irmão Olavo Concone que se faça presente aqui na frente. Senhor Olavo vai entregar a Célia uma singela lembrança. Só isso. Muito obrigado, senhor Olavo. Vai começar a chorar desde o começo, hein? Será que nós vamos aguentar fazer a palestra? Convidamos também o nosso amigo Eurípides Suzan que se faça presente aqui na frente. Exatamente. Eurípides também vai fazer a entrega de uma singela lembrança ao nosso amigo José Aparecido. Prazer, obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Passa pra ali pra gente tirar Vai dar foto. com nós. Vamos aqui tirar foto. Passa lá o velho. Isso. Lá, vamos lá. Vai. Capricha aí. Bem bonito, né? Oxê, passei perfume. Beleza. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Agora, para que todos não fiquem curiosos, sabendo que os nossos irmãos receberam de presente, darei uma dica. Todo mundo tem em casa. Com vocês. Obrigado. Obrigado. Certo, tem. Eu também tenho sempre. Isso mesmo. Vamos. Obrigado pelo carinho, né? A gente é imensamente grato por tudo isso aí. São momentos que a gente jamais vai esquecer, tá? Estamos muito emocionados, não sei nem se a gente vai conseguir falar alguma coisa, né? Com Vocês esse são carinho que vocês estão muito especiais. nos doando nesse momento. Então, são muitas emoções. Obrigado. Vamos cantar. Vamos cantar junto. Pai, nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina
coral bonito, né? Tá vendo? Que bonito, né? Tá vendo, Wesley? Nosso coral tá maravilhoso. Vamos cantar. Te dar, saber em qualquer segundo tudo pode mudar, fazer sem esperar nada em troca, correr sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor, saber que mudar por dentro pode ser o melhor, fazer sem esperar nada em troca. Vamos lá. Vencer é recomeçar quando o sol chega, quando o céu se abre, saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. 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 Viu que mensagem maravilhosa? Obrigado, obrigado. Daqui a gente é o que a gente leva, né? É o amor, as nossas boas atitudes, as nossas boas ações, né? O nosso coração, isso que a gente leva. Então a gente tem que viver hoje como fosse o último momento da nossa vida, porque o amanhã a Deus pertence, né, Olavo? Por isso que nós trouxemos hoje para a nossa breve reflexão um tema relacionado ao amor. Porque, na verdade, a caridade é o amor em ação. E nós vamos cantar essa música e vamos oferecer para o Olavo Concone, né? Porque ele é um trabalhador, até estava olhando na internet, é a velha guarda, né, seu Olavo? 90 anos, né, de doutrina, 90 anos de ensinamentos para nós. Você já é um espelho para nós já, desde que nós o conhecemos. Essa música nossa a gente fez no momento da pandemia, que está no nosso CD. O nosso CD está aí, quem quiser adquirir, todo o lucro vai ficar com a casa aqui, 100% para casa, tá bom? A gente tem essa possibilidade porque nós fomos patrocinados por umas empresas em Dourados e a gente tem essa possibilidade de ajudar a doutrina, a divulgação dessa forma aí, tá bom? Isso, Olavo.
esperança, um novo caminho para trilhar. Busco no Pai força e coragem, então renovo meu caminhar. Nos intuindo aquilo que existe de melhor, que a gente possa levar essa energia, esse amor, essa fraternidade a todos os corações daqueles que nos cercam, daqueles que nos amam. Vamos cantar juntos. O amor do Cristo me envolve, me faz feliz a trabalhar. E a sua luz acende em mim e me transforma num servidor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo carinho. Somos todos servidores da seara do nosso Mestre. E estamos aqui aprendendo a amar e a servir. Isso que é importante. E Deus cuida de nós, né? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida
cuida de mim. Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso de uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos juntos. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Obrigado. Obrigado por essas energias maravilhosas. Então agora, nesse clima... Não vamos na mensagem. Isso, agora vamos para a mensagem. Deixa aí, vai cantar. A gente canta mais depois, né? Isso, a energia está muito boa. A energia está muito boa para a gente cantar, mas a gente precisa também trazer a mensagem do Mestre Jesus, né, através da palavra do Evangelho. E o nosso tema, muito convidativo, a luz da caridade. E o objetivo desse nosso tema é ampliarmos um pouco o nosso entendimento a respeito desta ação tão importante para a nossa salvação, para a nossa evolução espiritual, melhor dizendo. Porque nós sabemos que Jesus, em todos os seus ensinamentos que ficaram registrados no Evangelho, ele falava, assim com muita clareza, que somente a caridade é que poderia nos elevar como espíritos imortais que somos. É o único caminho para a nossa salvação. Se tivesse outros caminhos, ele teria dito. Mas ele disse claramente sobre a caridade, que é o mais importante. E a doutrina espírita, por sua vez, vem reafirmar esse ensinamento de Jesus, nos trazendo como lema, fora da caridade não há salvação. Então,
a caridade é o pilar central de todos os cristãos. Por isso nós precisamos refletir um pouco mais sobre essa ação. E quero destacar, então, para o início dessa nossa reflexão, parte de uma mensagem da mentora espiritual Joana de Ângeles. Essa mensagem está contida no livro, no prefácio do livro Iluminação Interior. Então, é parte da mensagem que eu trouxe aqui para o nosso início de reflexão. Então, ela diz que na grande noite moral que se abate sobre o mundo terrestre, há deficiência de luz interior, o que proporciona comportamentos morais extravagantes e perniciosos. Neste momento de graves conjunturas, porém, vale a tentativa de uma releitura dos ensinamentos de Jesus, conforme nos apresenta a doutrina espírita, desmistificando o Evangelho e colocando-o ao alcance da razão e do sentimento de todos que o desejem conhecer realmente. Então, essa mensagem eu achei muito importante, porque ela nos faz um alerta. É preciso que nós voltemos aos ensinos de Jesus, que nós reflitamos novamente sobre os seus ensinos, neste momento de transformação que o nosso mundo passa, nesse momento de graves conjunturas, como ela coloca, e é bem verdade que nós estamos vivendo, com tantos desequilíbrios, tantos descalabros morais, tantos conflitos, tanta dor, tanto sofrimento, ainda com guerras, ainda com fome no nosso mundo. Então, mais do que nunca, precisamos voltar imediatamente aos ensinos do Mestre. E então, nesse sentido, que será a nossa reflexão em torno da caridade, que é essa luz que nos guia na longa caminhada da nossa vida. E nós sabemos que o termo caridade, ele evoca esmola. Quando nós pensamos em caridade, o que vem na nossa mente? Ficou tão banalizado que a gente logo pensa na esmola. Mas, se analisarmos esse tema, essa palavra, ela se origina lá do latim e ela significa caritas, que é amor. Então, pelo nome, pelo termo, a gente já começa a pensar que é muito mais do que uma simples doação material que a gente faz. Não que isso não seja importante, é muito importante, mas é muito mais que isso. E aí então, por isso que o Espírito Emmanuel, ele vem nos falar que a caridade é o coração no nosso gesto. Ele fala: não ouvides que a caridade é o coração no seu gesto, já colocando o sentimento ao lado da nossa ação de doar alguma coisa. E aí então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, nos itens 3 e 5, que nós fizemos um resuminho aqui para trazer, e também vamos falar no capítulo 13, o item 12 do Evangelho. Então, o Evangelho nos ensina que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que ele combatia sempre e exaltava sempre a humildade e a caridade. E em todos os seus ensinamentos ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Sem a caridade, nós poderemos ficar muito tempo perambulando pelos caminhos da vida, pelos labirintos, nos perdendo, caindo, chorando, sofrendo. Por quê?
porque nós precisamos estar junto com os nossos irmãos. Nós precisamos auxiliar aquele que necessita. Então, durante a vida terrena de Jesus, ele sempre recomendou e exemplificou com a sua própria vida a caridade, colocando claramente em termos bem definidos como uma condição absoluta da felicidade futura. Então Jesus coloca a caridade como a primeira de todas as virtudes, porque todas as outras virtudes fazem parte da caridade. A generosidade, a bondade, a benevolência, a tolerância, a paciência, tudo faz parte de uma pessoa caridosa. É difícil a gente notar uma pessoa caridosa que não tem essas qualidades. Porque se ela não tem essas qualidades, então essa caridade ela está sendo só de fachada, só aparente. E aí então, lá no capítulo 13, no item 12, São Vicente de Paulo vem nos dizer: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Então, isso é muito profundo o que ele coloca. Só podemos nos elevar às regiões espirituais superiores através do devotamento ao nosso próximo. Devotamento é dedicação ao nosso próximo. E só poderemos encontrar a felicidade na prática da caridade. E aí ele continua: a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. E é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então, quando ele fala assim, que é a própria virtude do Criador dada à criatura, nos faz lembrar de uma passagem belíssima que tem lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que um dia Deus, na sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a luz dissipar as trevas. E esse dia foi a chegada de Jesus à Terra. Então, Jesus veio pela caridade inesgotável do Pai. Veio das esferas superiores para nos ensinar a amar e a servir. É isso que ele veio fazer. Nos ensinar o amor maior, nos ensinar o perdão. Isso tudo faz parte da caridade. Olá. Olá. Vem Jesus, Divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que venturas mil nos traz, meu amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com seu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando
fazer feliz o mundo. E São Vicente de Paulo, então, encerra aqui nessa mensagem dizendo que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não existe esperança num futuro melhor. Não existe interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. Muito linda essa mensagem. Então, como Jesus entendia a caridade? E vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta aos Espíritos, né, qual o verdadeiro sentido de caridade conforme entendia Jesus. Então vamos recordar, porque todos os espíritas leem essa questão, já estudaram, mas hoje nós estamos relembrando os ensinamentos de Jesus, conforme a mentora Joana de Ângeles nos recomenda. Então, eles, resumindo a questão, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a caridade resume essas três virtudes fundamentais que todos nós cristãos e espíritas que somos precisamos estar sempre atentos. Então, benevolência, indulgência e perdão. A benevolência se exprime na boa vontade, diz o Evangelho, e disposição de praticar o bem. É fruto do amor ao próximo e se manifesta pela afabilidade, pela doçura, virtudes que concorrem para a melhoria do relacionamento humano. Como é bom ser bem tratado, ser tratado com afabilidade, com doçura, com meiguice. E aí vem a indulgência, que é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão. Isso nos diz o Evangelho. Ser indulgente é saber relevar, é evitar todo tipo de animosidade contra o próximo. E o perdão é o ato de clemência, de misericórdia, ao qual todos nós buscamos na nossa vida. Deus nos perdoa sempre. E nós? Será que nós perdoamos? E aí o Evangelho nos diz que ser misericordioso é ser piedoso. E a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Eu achei muito interessante isso no Evangelho. Porque o Evangelho nos ensina que uma piedade bem sentida é amor. Por isso que a piedade nos aproxima dos anjos. Então, nesse sentido, a caridade é bem mais profunda do que nós imaginamos. Vai além da assistência apenas material. Não que ela não seja importante, é muito importante. Mas não é só isso, é muito mais. Por isso que o Emmanuel vem nos dizer que a caridade é o coração no nosso gesto. E a caridade, então, sendo o amor em ação, vamos, então, analisar um pouquinho para que possamos refletir melhor sobre a mensagem, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 31. Então, está escrito com caridade. E o Espírito Emmanuel vem nos explicar como compreender essa questão, porque
é uma recomendação de Paulo aos Coríntios. Então ele fala assim, que todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. E o Espírito Emmanuel então vem nos falar que muita gente ainda não compreende outro tipo de caridade, a não ser aquela de se vestir de roupa humilde, roupa simples nos dias de sábado e domingo, e sair para as periferias distribuir o pão com os desfavorecidos pela sorte. Ele não está criticando esse tipo de caridade. Ele está apenas destacando que muita gente não conhece outro tipo de caridade. Só isso. Mas ele vai explicar que tem muito mais que isso. E aí ele fala, não podemos discutir as intenções louváveis deste ou daquele grupo. No entanto, é preciso reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Muito bonita e profunda essa colocação do Emmanuel. O dom sublime é de sublime extensão. E aí Paulo diz que a caridade, a expressão do amor cristão, deve abranger todas as manifestações da nossa vida. Todos os nossos atos, nossos gestos devem ser de caridade. E ele fala, estender a mão, distribuir reconforto, é iniciar a execução da excelsa virtude. Então, não que essa caridade de distribuir o pão e o agasalho, o remédio, não seja importante. Não é isso que ele está dizendo. É muito importante e é meritório. Mas é o começo, é o início dessa excelsa virtude. E aí ele continua aqui. Todas as potências do Espírito devem ajustar-se ao preceito divino, pois há caridade no falar, no ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Então todas as nossas potencialidades devem estar voltadas para esse gesto. Então, nós podemos ajudar alguém com a nossa fala, porque palavras edificam, palavras alegram, palavras elevam. Isso podemos utilizar a nossa palavra com caridade. Os nossos ouvidos também. Ouvir alguém que precisa desabafar, que está triste, que está desesperado, e a gente se dispor a ouvi-lo, é uma caridade moral. Saber dizer sim, saber dizer não, para não ferir a suscetibilidade do nosso irmão, é uma caridade moral. E aí ele fala que tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Então, como muitas vezes a gente só sabe ainda trabalhar com as nossas mãos, preparando as cestas, fazendo a sopa, mas a nossa boca, a nossa fala, o nosso pensamento precisa estar condizente com aquilo que estamos fazendo. E muitas vezes ainda nutrimos ódio do nosso irmão, falamos palavras impensadas que ferem. E por isso ele fala que um dia a nossa boca, os nossos ouvidos, os nossos pés estarão aliados às nossas mãos. Todos necessitam da contribuição da bondade. Todos nós desejamos a bondade, alguém bondoso, que se dirija com bondade para nós. Os homens que dirigem e os homens que obedecem. Então aí no final ele fala, desempenhe as tuas mínimas tarefas com caridade.
Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, de imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Então, se a gente aguarda reconhecimento e não encontra de imediato, não importa. Deus conhece o nosso coração, Deus nos acompanha e sabe da nossa intenção, sabe do nosso amor, sabe do nosso empenho, do nosso trabalho. E Ele nos dará a recompensa no momento oportuno. A caridade é amor, é o amor em ação. E a gente tem que trabalhar esse aspecto, né? Trabalhar esse amor, como a Célia falou, né? Ouvir aqueles que nos querem ouvir, né? Muitas vezes a gente não deixa a pessoa terminar a sua frase, a gente já atropela, né? E o que mais ela queria dizer era falar, e a gente não consegue saber ouvir. Então, muito amor no coração. Se a tristeza vier e bater no seu coração, seja forte, se abrace e busque a oração. Se abrace e se ame, deixa o amor entrar e será sempre feliz agora, se ao amor se entregar. O amor, o amor. Se entregue inteiro nesse abraço, sinta o amor e cante uma canção. E perceba que a vida é bonita se você se amar com gratidão. Se abrace e se ame, deixa o amor entrar Pode se abraçarem. e será sempre feliz agora, se ao amor se entregar. O amor, o amor, o amor, o amor. Um abraço que está de lado. Vamos abraçar? É isso. Se abrace e se ame, deixa o amor entrar e será sempre feliz agora, se ao amor se entregar. O amor, o Que abraço gostoso, né? Obrigado, obrigado, obrigado. É muita energia, né? A música, por isso que tem o ditado que a música cura, né? A gente fez um trabalho no hospital, no HU em Dourados, 5 anos, e essas músicas a gente levava para eles, na aula psiquiátrica, né? De todos os trabalhos voluntários, a musicoterapia foi a que mais resultado trouxe, a música espírita que nós levávamos aos corações. Então a gente é muito grato a Deus por isso, né? Pelo reconhecimento das pessoas, né? Hoje aqueles doentes que moram em outras
na proximidade de Dourados, Ponta Porã, Mambá, em todos os lugares. A gente ainda mantém o contato. E nós mandamos uma mensagem de otimismo todo dia há mais de 3 anos. Temos mais de 2.500 mensagens diárias que a gente manda. Vocês devem receber aqui. E nós temos o nosso canal do YouTube também com 4.500 inscritos, né? Que a gente está sempre em atividade ali. A gente gostaria que você nos acompanhasse. Agradecer à Rádio Portal da Luz, e através do Luiz Domingues, que faz um trabalho gigantesco para a doutrina espírita, né? A Dilene, pelo carinho de nos acompanhar, fazer essa transmissão a todos os internautas do mundo, né? Um abraço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Que essas energias emanadas aqui, desses irmãos aqui de Angélica, possam chegar a todos os corações. É um momento especial nas nossas vidas e na vida de todos vocês, onde vocês estiverem. Estamos terminando, né? É. E não poderíamos deixar também de trazer uma mensagem da irmã Rosália, contida no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 9. Então ela diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses 2 ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, todos seriam perfeitos, sem ódios nem conflitos. E ela diz que há 2 tipos de caridade. E rapidinho, só para a gente relembrar: a caridade material, que nós já falamos, que é a doação de coisas materiais, de alimentos, de vestuário, de remédio, né? E outros de ordem financeira, que envolvem dinheiro, né? E a caridade moral, que é muito importante a gente relembrar aqui, quando ela fala que consiste em doar o nosso tempo, o nosso sorriso, a nossa atenção, o nosso carinho às pessoas que necessitam, nossos companheiros de jornada terrena. Portanto, está ao alcance de todos, porque não depende de dinheiro, não depende de recursos financeiros. Ela está ao alcance do pobre, do rico, do sábio, do ignorante. Todos podem praticar essa caridade que não custa nada. E ela fala que é a que menos nós fazemos. Por quê? Então ela coloca aqui, que eu anotei umas... Tolerar uns aos outros, o que menos fazemos nesse mundo inferior. A falta de tolerância. A gente não se esforça para compreender o outro, para respeitar o seu ponto de vista, respeitar a sua forma de ser, de pensar, porque todos estamos em um estágio evolutivo diferenciado e é natural que as pessoas pensem diferente, que ajam diferente. Então ela fala, é o que menos fazemos, é tolerar os outros. E outra coisa, calar-se no momento de um insulto. Isso também é muito difícil. A gente sempre quer passar recibo. Fazer-se de surdo quando alguém dirige uma palavra de menosprezo. Isso é difícil a gente suportar, mas é caridade moral. Fazer de conta que não está ouvindo esse insulto. Não ver o sorriso irônico de alguém que se acha superior aos outros. Isso também é difícil. Por quê? Porque se esbarra no nosso orgulho ferido. Fazer de conta que a gente não está vendo aquele sorrisinho irônico. Não observar os erros dos outros. Isso aqui ninguém mais faz, né? Nós espíritas a gente não faz mais isso, né? Então, aqui ela pega bem no nosso pé. Não observar os erros dos outros. Então, temos que observar os nossos erros para corrigi-los. Mas o que a gente faz é um hábito que a gente já pegou de estar sempre olhando o que o outro faz, que a gente acha que está errado.
Então ela fala que essa caridade, a caridade moral, que é tão meritória, que está ao alcance de todos nós, não deve anular a outra, que é a caridade moral, que é muito importante auxiliar as pessoas no momento de necessidade, ainda mais agora com essas catástrofes acontecendo, né? Quantas mãos amigas estão ajudando e é muito bom que isso aconteça. Mas esse outro tipo de caridade a gente esquece. Esquece de trabalhar essa caridade no nosso lar, que é o primeiro local, porque a caridade começa em casa, e se estender tudo isso ao nosso redor, à sociedade que nós atuamos. Então, a caridade nós podemos realizar de várias maneiras, em pensamentos, orando pelas pessoas, pelos encarnados, pelos desencarnados. A prece alivia. E também palavras, que nós já colocamos, palavras edificam, e nas nossas ações do nosso dia a dia. E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem retirada lá do livro Jesus no Lar, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Nélio Lúcio. Eu sei que muitos já devem conhecer, que é a caridade desconhecida. Eu fiz um resuminho aqui para a gente não perder tanto tempo. Então, nessa passagem, Jesus estava na casa de Pedro. E parece que tinha mais algumas pessoas lá. O livro não menciona, mas pela conversa, pelo teor da conversa, a gente imagina que tivesse mais algumas pessoas. E eles estavam conversando em torno da prática da beneficência, que é a caridade. E aí, em determinado momento, um deles perguntou a Jesus, indagou a Jesus: como que a gente pode fazer a caridade se a gente não tem recurso financeiro? Como exercitar a compaixão sem recursos materiais? Então, somente os ricos poderiam ajudar, porque na cabeça deles, eles achavam que só quem tivesse dinheiro que poderia ajudar. Como hoje a gente vê ainda muitas pessoas pensando assim: eu não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar? E aí então, Jesus olha para eles bondosamente, como sempre, e conta essa pequena história. Então ele fala que um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da caridade, que eles falam beneficência. Entretanto, ele vivia na pobreza extrema e não podia retirar a mínima parcela do seu salário para ajudar as pessoas, conforme ele queria. Então, na verdade, ele doava de si mesmo em boas palavras, em gestos pessoais. Sempre que havia necessidade, encontrava aqueles pedintes do caminho, então ele auxiliava assim. Mas aí ele pensou: como eu não posso praticar a caridade conforme eu desejaria, eu vou guerrear o mal em todas as circunstâncias da minha vida. E assim então ele fez. Guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra. Assim é que ele passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Se alguém interessado na maledicência chegava para falar alguma coisa, ele mudava de assunto, e se a pessoa insistisse, ele procurava destacar essa ou aquela qualidade daquela pessoa que estava ausente, e assim ele seguia. Quando alguém se encolerizava, ele se calava, porque ele achava que a pessoa que estava assim com raiva estava em desequilíbrio e precisava de atenção, precisava de tratamento.
porque a pessoa estava enferma. E assim ele foi vivendo a vida dele, sempre buscando a fraternidade, atendia a todos com cortesia, jamais dava nenhuma palavra assim que pudesse ferir alguém. E ele era tão fortemente minucioso, diz a história, que ele chegava a retirar os detritos e pedras das vias públicas, para não oferecer perigos aos transeuntes. E assim, nessa postura, a morte buscou. E ele, então, teve que se apresentar ao tribunal divino, onde o servidor humilde, receoso e desalentado chegou. Ele temia as autoridades celestes, porque na cabeça dele ele não havia feito nada de bom, porque ele não podia. E quando, de repente, de improviso, ele recebeu uma coroa brilhante na sua cabeça, um diadema brilhante. E ele, em lágrimas, ficou sem entender por que daquele prêmio inesperado. E aí ele foi informado de que ele havia combatido o mal durante toda a sua existência. E por isso ele tinha sido um vencedor daquele prêmio. E aí Jesus termina a história falando: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, o que a gente pensa que não é nada, pequenos gestos fazem toda a diferença. Então, ele recebeu o prêmio merecido, porque ele, embora não pudesse praticar a caridade material, ele estava praticando a caridade moral o tempo todo da vida dele, buscando sempre ver o lado bom das coisas. Então, o que Jesus quis com essa história? Nos ensinar que não precisa ter dinheiro para praticar a caridade, mas o amor no nosso coração. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador,
sem ser generosas. Nossa gratidão, nosso carinho, né? E antes de terminar, João, gostaria que o senhor Olavo recitasse alguma coisinha para nós, para a gente levar conosco em nosso coração, se fosse possível. É uma gentileza muito grande. Não poderia deixar, de De jeito forma nenhum. nenhuma. Todo prazer. Graças a Deus. Pode usar. Você vai falar, vou fazer o fundo musical. Aqui tá Pode tirar. uma altura aqui, né? Tá mais ou menos, né? Tá ótimo. Bom. Obrigado. Público amigo, que maravilha essa noite maravilhosa, em pleno altar da natureza. Aqui nós estamos comemorando amizade para nossa felicidade. Amigos de todos os lados aproximando e nós ouvindo música e explicação do Evangelho, dos ensinos de Jesus, pregando a moral cristã, pregando os ensinos de Jesus, música suave que enche a nossa alma de contentamento e de alegria. Eu quero, comovido como estou, satisfeito da vossa presença neste momento, eu vou dedicar uma poesia muito simples, mas de muito valor, que é o trabalho. O trabalho, vocês sabem que é lei da natureza, porque o trabalho desenvolve a nossa inteligência e também faz com que nós adquirimos o bono material para que sustentar os efeitos, as dificuldades da vida e para tratar do nosso físico, do nosso organismo. O trabalho é uma lei de Deus mesmo. Trabalha constantemente. Se vocês querem ser felizes, trabalha sempre. O trabalho é uma riqueza que não ocupa lugar. Somente o trabalho nos dá vida, nos dá progresso e nos dá felicidade. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase em todos pedem socorro, mas raros amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de trabalho. Os que varrem a rua gostaria de ser comerciante. Os trabalhadores prefeririam a existência na cidade. Mas o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas sim da oportunidade recebida. De um modo geral, as queixas neste sentido são filhas da preguiça inconsciente, que é o desejo ingênuo. É o desejo ingênuo de caminhar de cabeça erguida. Trabalha constantemente se quer ser nobre e forte, porque o braço estendido à inércia oculta o favor da sorte. Ama o trabalho, trabalho é riqueza. E complementando, a turma ainda está olhando de ali para ali, né? Mas o amigo pediu uma mensagem e eu vou falar mais uma, porque estou tão contente, tão satisfeito de falar mais uma. Vocês sabem que todos nós somos escritores? Todos nós estamos escrevendo no livro da vida. O livro da vida é página em branco, mas nós vai fazendo o nosso trabalho. Teu livro, a existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada hora é uma prática do entendimento. Cada dia é um dia que renova para sempre. O livro da vida que estás pregando dos ensinamentos de Jesus grava com tinta perene a história da sua passagem pela terra. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte,
a grande colecionadora que recolherá todas as histórias que tu mesmo pregaste no teu dia a dia. Não desprezes assim a companhia da indulgência que Deus te deu a trilhar. Faze uma área de amor em redor do próprio sentimento, porque a vida é bela, é digna e terás no futuro um poema de felicidade e um tesouro de benção. Muita paz, meus amigos, que assim seja. Maravilha, maravilha. Obrigado. Estou satisfeito. Aí, peguei. E nós temos aqui também um aniversariante, né? A Dilene. É uma surpresa, ela não sabia, mas a gente está falando para vocês hoje. Aniversariante, fazendo mais uma primavera. Essa pessoa maravilhosa, né, que está conosco, né? Espírita de infância, uma trabalhadora incansável do bem. A gente parabeniza, Dilene, que Deus te abençoe, te proteja. Deixa eu falar um pouquinho. Que Deus te Nós ilumine. descobrimos isso, viu, Dilene? Descobrimos por um acaso, ela não sabia da... Ah, deixa eu falar um negócio. Fala. Eu preciso falar um negócio aqui, eu preciso. Opa. Eu preciso falar uma coisa aqui. Bom, a primeira vez e única vez que eu vi a Angélica, eu tinha 9 anos. E eu vim no Centro Espírita, que era lá em outro lugar. Quem me conhece, eu sou filha da Dona Geni. Acho que algum de vocês aí lembra dela, né? Então, eu sou filha da Dona Geni e ela sempre organizava caravana para vir para cá, para Angélica. O ônibus inteiro de Dourados vinha para cá. E a última vez que eu vim para cá, nós preparamos um teatro bem bonito para vocês. E eu era uma das personagens principais e eu quebrei meu braço aqui. eu tava brincando numa história que tinha perto do centro e eu quebrei meu braço. E aí eu tinha muita dor, porque naquele tempo não tinha anestesia e o médico puxou meu braço assim, à força. Eu nunca senti tanta dor na minha vida igual eu senti aqui em Angélica. Mas assim... Mas hoje não, né? Não, hoje tá maravilhoso. Aí me falaram, você tem que fazer o teatro. Aí no final eu nem fiz, eu nem consegui fazer, porque ele tava com muita dor. Mas eu tô aqui de volta em um outro momento, assim, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu vi a Dona Lúcia, o seu Olavo, pessoas assim maravilhosas que nunca saíram do meu coração. Então, olha só o dia que eu vim, né? No dia do meu aniversário. Então tá, muito obrigada. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Dilene! São histórias, né? Mestre Jesus, pelo dia que transcorreu, pela noite que está se transcorrendo, pela bênção, Senhor Jesus, de podermos estarmos aqui, unidos, reencontrando companheiros de jornada espírita, companheiros da longa caminhada da seara do Cristo. Obrigado, Mestre, que a espiritualidade maior sempre se faça presente a todas as casas espíritas irmãs que neste momento estão presentes à nossa casa. Que a nossa mentora espiritual da casa nos rogue bênçãos de Jesus. Obrigado, Mestre, por tudo. Aqueles, Pai, que daqui a algumas horas irão pegar estrada, acompanhe, Senhor, até o seu destino. Leve com segurança, com paz, aos seus lares. Siga, Mestre Jesus, juntamente com a falange espiritual, abrindo as portas, iluminando as nossas casas espíritas vizinhas do Vale do Ivinhema. Amigos de Nova Andradina, Dourados, Ivinhema, tantas cidades que aqui se faz presente, unido,
em um único ideal: divulgar a doutrina espírita, essa doutrina bendita e consoladora, que vai atravessando corações e multidões e levando o Mestre Jesus à verdade, tirando o véu dos nossos olhos. Obrigado, Pai de amor e bondade, por tudo que o Senhor tem feito em nosso movimento espírita. Amigos, irmãos, companheiros, aqui está acontecendo o terceiro encontro da família. Que possamos seguirmos unidos, trabalhando firme e forte na doutrina dos Espíritos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que assim seja, em nome de Deus e de Jesus. Paulo tem a palavra aqui um momentinho, ele vai dar um recado para vocês. Pessoal, boa noite a todos. Não vou citar o nome de ninguém, tá? Porque pode esquecer de alguém. Então, pela presença do pessoal de Vinhema, nossos irmãos de Vinhema, de Nova Andradina, de Batayporã, de Dourados e de Angélica. Muito obrigado pela presença de todos e que vocês, quando retornarem para suas casas, igual disse o Wesley, que os anjos de guarda possam lhe acompanhar.